Boa noite. Hoje, para darmos continuidade às nossas atividades da disciplina de Perícia Contábil e Arbitragem, nós iremos entrevistar o senhor João Luiz Aguiar, ele que é perito contador, bacharel em Ciências Contábeis pela Universo Goiânia, pós-graduado em Perícia Judicial, Análise e Auditoria Contábil, Controladoria e Finanças pela UCG de Goiânia, mestre em Gestão de Empresas pela UAA e doutorando em Gestão de Empresas pela UAA no Paraguai. Nós optamos em escolher este profissional porque ele já publicou livros, ele é professor, nós gostamos muito do currículo dele, porém ele mora em Tumbiara, Goiás. Dessa forma, a entrevista não pôde ser presencial. Nós efetuamos uma entrevista online e ele respondeu as nossas perguntas e agora nós mostraremos o resultado para vocês. Primeira pergunta. Como se deu seu ingresso no mercado de trabalho pericial? Inicialmente, foi através de um colega que fazia cálculos extrajudiciais para advogados. Posteriormente, como eu já estava habilitado em fazer perícia contábil, por ser bacharel em Ciências Contábeis com especialização em Controladoria e Finanças, Análise e Auditoria Contábil e já iniciado após em Perícia Judicial, foi que iniciei na Perícia Contábil. Isso, após entregar o meu currículo para o juiz. Assim, investi pesado na Perícia Contábil e a evolução dos trabalhos periciais foi acontecendo com o passar do tempo. Segunda pergunta. Na sua opinião, há abertura por parte dos magistrados para novos profissionais ingressarem no mercado? Com certeza que as portas estão e estarão sempre abertas para todo e bom profissional. Entretanto, antes de enviar o currículo para os magistrados, o profissional deve ter pelo menos uma pós em perícia contábil e já ter atuado como assistente das partes ou realizado perícias extrajudiciais. Outra possibilidade é atuar junto com um profissional de perícia judicial. Terceira pergunta. Quais as vantagens e desvantagens de ser um perito contador? Bom, as vantagens são sentir prazer naquilo que o profissional está fazendo, ou seja, buscando a verdade e materializando no laudo pericial contábil para que a justiça seja feita e atenda o interesse social. Ser um profissional ou auxiliar de confiança do ilustre magistrado, buscar a paz social, sempre estar buscando a educação continuada, a realização profissional e, por último, a compensação financeira para a sobrevivência do profissional e de sua família. Já as desvantagens existem muita dedicação, abdicar parcialmente de várias coisas boas da vida como a família, férias, lazer, amigos e outras, o alto custo com a educação continuada, como por exemplo, cursos, congressos e seminários. Quarta pergunta. Há muita concorrência nesse ramo? Como é o mercado pericial na sua localidade? A concorrência é acirrada, assim como em outras profissões. Eu não atuo só na minha comarca, Itubiara, Goiás. Eu atuo em mais de 40 comarcas do estado de Goiás e Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro. E mesmo assim, é preciso correr atrás do serviço, e muito. Ou seja, precisa ser um empreendedor. O mais importante é não ter a perícia como um bico, e sim como uma atividade profissional como qualquer outra, embora diferenciada. Quinta pergunta. Na sua opinião, qual a importância do trabalho do perito contador para a justiça? No entendimento de vários autores e também no meu, a perícia é a rainha das provas, portanto, é um trabalho de grande relevância para que o ilustre magistrado possa proferir a respeitável decisão ou sentença. Sexta pergunta. Como é realizada a estimativa das horas, prazos na elaboração da proposta dos honorários? Em caso de subestimação, é possível alterar essa proposta? A proposta de honorários inicia com o planejamento da perícia, que abrange estabelecer cada fase que antecede as diligências, pesquisas, estudo e interpretação do processo
cálculos, respostas aos quesitos, local da perícia, elaboração do laudo pericial contábil e revisão técnica do laudo. Também considerar a relevância ou vulto ou risco, a complexidade, o pessoal técnico, laudos interprofissionais e outros possíveis fatores, tudo conforme determina a Resolução CFC número 1243 e 1244 de 2009, que aprovou a NBC TP01, Perícia Contábil, e NBC PP01, Perito Contábil. Utilizar também as tabelas sugestivas de honorários de sindicatos, associações e outros. Por fim, quanto aos honorários, só a experiência vai ajudar a estimar um valor mais próximo possível do tempo efetivo a ser gasto. Em caso de subestimação, não vejo outra forma que não seja o prejuízo, e mesmo assim, a perícia deve ser feita da mesma maneira de um valor superestimado, ou um valor justo. Complemento de honorários só para responder quesitos suplementares, e mesmo assim dificilmente o ilustre magistrado vai homologar. 7ª pergunta. É comum se abster da perícia alegando falta de competência técnica? Esse fator costuma dificultar uma próxima convocação pelo mesmo juiz? Comum não, mas jamais um profissional contador deva fazer uma perícia em outras áreas, como na medicina, engenharia ambiental, etc. Agora, se o profissional é o contador de confiança do juiz e recusa fazer uma perícia na área contábil alegando incompetência, com certeza não será mais nomeado por esse juiz. O profissional perito contador não deve ter receio em exercer a sua atividade. Caso tenha dúvida, consulte a sua biblioteca, pesquisa na internet, consulta outros profissionais que já realizou perícia semelhante. 8ª pergunta. Na sua opinião, quantas perícias contábeis são possíveis realizar concomitantemente sem prejuízo da qualidade do trabalho? Eu realizo todas e procuro manter a qualidade em todas rigorosamente dentro do prazo. Por isso, o dia tem 24 horas. Para o perito, não tem horário de trabalho. Se trabalhando durante o dia não é possível concluir o trabalho pericial no horário, então trabalha nas madrugadas. 9ª pergunta. A perícia na área contábil é exclusiva aos peritos contadores? Pode outro profissional não contador realizar a perícia? Sim, a perícia contábil é exclusiva do contador. Nem técnico em contabilidade pode fazer perícia por não estar habilitado, ou seja, ter o curso superior em contabilidade. Outro profissional não pode realizar a perícia contábil. Por isso, o juiz exige a certidão de regularidade profissional do Conselho Regional de Contabilidade, aonde o profissional atua. 10ª e última pergunta. Qual conselho o senhor daria para o contador que queira ingressar no mercado de perícia judicial? A princípio, eu sugiro que o contador atue como auxiliar de outro perito e faça um curso de pós-graduação em perícia contábil ou perícia judicial, e após isso, escolha em qual tipo de perícia quer atuar, se na esfera judicial, nas varas criminais, justiça do trabalho, varas cíveis estaduais, varas de falência e recuperação judicial, vara de fazenda pública e execuções fiscais, vara de família, na Justiça Federal, na esfera extrajudicial, como fusão, cisão, incorporação, medidas administrativas, etc., na esfera arbitral, arbitragem e árbitro, etc. Por fim, o perito deve ingressar numa área que possui mais habilidade ou tenha maior prazer. Muito obrigado e sucesso a todas! E então, gostaram da entrevista? É importante enfatizar que a voz do senhor João Aguiar foi dublada. Eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome da equipe, a participação do senhor João Aguiar, toda a dedicação que ele mostrou ser, toda a prontidão em nos atender e a motivação que ele nos passou do seu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Para nós foi um trabalho de muito proveito. Boa noite e obrigada.